esse vídeo para conversarmos sobre a nossa pequena série de apenas de 2 episódios, onde vamos falar sobre viver o caminho do mestre. Quem é o nosso mestre, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Nós vamos meditar um pouco sobre alguns princípios para termos uma base espiritual, uma base teológica saudável, sobrenatural. Nesse momento eu quero pedir que você ore. Senhor Jesus, muito obrigado por podermos falar sobre você. Obrigado, Senhor, por podermos buscar conhecimento. Obrigado, Pai, por podermos. Obrigado, salvar. Obrigado por nos auxiliar. Senhor, fale conosco através deste ensinamento. Venha tocar os corações. Venha trazer renovação, venha trazer cura. Que o teu Espírito possa fazer o teu sobrenatural através deste vídeo, através desta reflexão, através dessa meditação maravilhosa. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre base espiritual. Base espiritual para poder um entendimento mais profundo. A base espiritual se conecta com 3 princípios essenciais. Sendo dos 3, 2 de maneira inconcebível, não importa como elas precisam serem praticadas, é a seguinte: oração e relacionamento com a palavra. 2 pontos, que são necessários, são inconcebível não serem praticados: oração e relacionamento com a palavra. Como assim? Não é sobre somente você ler. É um relacionamento. Você lê, você a estuda, você a conhece, você medita, você faz reflexões. Você e a palavra, a palavra, que é o próprio Jesus, Jesus é a palavra. Então, dessa maneira, você tem um relacionamento. Então, para não podermos ser longos, eu quero já ir direto aqui para a palavra do nosso Senhor. No Evangelho segundo escrito Mateus, o verso 7 e o verso 8 do capítulo 7 de Mateus: Pedi e dar-se-vos-á, cai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, dessa maneira, o que está mostrando aqui é dentro de um contexto ali do Sermão da Montanha, dentro de uma situação onde Jesus sai para orar, dentro de um momento, de todo um contexto, Jesus vai incentivar a oração. Então ele vai falar sobre pedir, sobre buscar. Então nós percebemos que uma das principais e mais constantes orientações e exemplos diante da sua caminhada, diante do seu ministério, é simplesmente mostrar que é necessário. Não é assim talvez, quando você desejar, quando você à vontade, quando você é desejoso, quando você estiver na igreja, quando para o culto, mas é constante. Paulo vai orientar em uma de suas cartas, onde vai dizer: orai sem cessar. Ou seja, a oração não é algo que a gente pode parar, a oração é diária. É certo que tem momentos que a gente para orar no quarto, a oração na igreja, a oração em reuniões, são momentos diferentes. Mas Paulo nos ensina também que nós precisamos caminhar em oração, andar em oração. Se eu for fazer tudo o que eu for praticar, nós precisamos simplesmente caminharmos em oração. Dessa maneira, caminhando em oração, nós temos o cumprimento de um dos princípios mais importantes da caminhada para uma base espiritual saudável. Uma base espiritual saudável se move diante da oração e de relacionamento com a palavra. A palavra, ela em nenhum momento ela engana, ela falha, ela é completamente adquirida, a palavra inerrante. Não há erro na palavra. Ela se explica o Novo, Antigo, tanto o Novo como o Antigo Testamento, ele explica. Nós vemos passagens que vão nos mostrar sobre a meditação da Bíblia, como 2 Timóteo 3:17, onde destaca que toda a Escritura é útil para ensinar, corrigir, instruir, capacitando o homem de Deus para toda boa obra. Josué 1:8, onde Deus ordena a Josué ter uma meditação diária na lei para o sucesso. Mas há muito erro diante onde é usado para falar de prosperidade, mas não é bem isso que Deus orienta a Josué. Deus orienta a Josué para que ele tenha sucesso na missão que lhe foi dada, sucesso espiritual principalmente. Não é sobre coisas terrenas, é sobre coisas espirituais. Deus sempre faz coisas vidas para que possamos ter uma vida
terrena, alegre, mas também o centro é sempre a sua alma. Jesus não veio ao mundo para governar a terra, para ser o rei, para assumir Israel naquela época. Jesus veio para salvar a nossa alma, colocando-se como um cordeiro perfeito, como um sacrifício perfeito diante da cruz. Dessa maneira, entendemos que oração e a meditação da palavra, o relacionamento com a palavra é muito importante. Vemos isso em Salmos 119, capítulo 105, que define a palavra como lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Hebreus capítulo 4, verso 12, onde afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e capaz de unir os pensamentos do coração. E em Mateus capítulo 4, verso 4, onde Jesus ensina que o homem não vive apenas de pão, mas da palavra de Deus. Ou seja, a oração e a palavra são princípios que não podem ser a sua não prática, pois eles são importantíssimos. Qual é o terceiro princípio, Lécio? Um princípio muito importante também, mas eu quero dizer algo que talvez possa ser muito discutível para o que é sobre jejum. Jejum, qual é o princípio? Segundo a palavra do Senhor Jesus, o princípio sobre jejum é para mortificar a carne, te aproximar mais de Deus, é para um caminho de santidade, é para um propósito, para cumprir um propósito aonde você depende mais e mais de Deus. Mas há pessoas que não conseguem fazer tais coisas. Dessa maneira, você precisa entender que jejum não é algo essencial, mas é muito importante para quem pode praticá-lo com constância, mesmo que possa dar problemas na saúde ou coisas. Independente se você pode, faça jejum, mais a Deus, você vai perceber uma manifestação, um agir mais poderoso de Deus em sua vida, não por causa exatamente do jejum, mas pela sua dependência de Deus através do jejum. Qual que é o problema maior do jejum? É estar em oração. Daniel nos ensina que o jejum, a oração, jejum, assim, dificilmente, Daniel ele só bebia água, ele parava para beber água, ele não trabalhava, ele não fazia seus trabalhos, ele não fazia os seus afazeres, ele orava. Então o jejum é sobre oração, o jejum nos leva para oração. É sobre isso, não é sobre você ser capaz ou quanto tempo você consegue tirar de jejum, é sobre oração. Bíblia, oração. Bíblia e jejum são coisas que nos levam para a oração, e a oração nos leva a buscar a Bíblia, a nos relacionar com a Bíblia e a fazer. Dessa maneira, nós finalizamos aqui a nossa primeira parte, nossa primeira aula sobre princípios para uma base espiritual saudável. Oração constante é relacionamento com a palavra. Anote pontos muito importantes. Relacionamento, que é a oração, e palavra. Também podemos lembrar do 14, Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega ao Pai se não for por meio dele. Então, dessa maneira, nós finalizamos aqui essa aula. Eu quero te pedir, compartilhe com o seu irmão, compartilhe com o seu amigo. Deixe o seu like no canal se você ainda não é inscrito e conto com você para a próxima aula. Deus vos abençoe.